Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo Terapia, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos convidados, que nós tivemos desde lá do início do programa, né? E eu quero falar especificamente do meu professor de metafísica, o Marco Aurélio Pacifici. Foi nosso primeiro convidado, Cris. Nossa, Roberta, eu tenho pensado sobre isso, né? Desde que nós começamos a gravar e trazer esses convidados, quanta coisa nós aprendemos. Muito. Né? Quantas chaves foram viradas, né? Em cada entrevista, em cada conversa, em cada bate-papo que nós tivemos com essas pessoas que nós tivemos o privilégio, né, de estar mais próximas. Mas sim, o Marco Aurélio foi... Ele ensinou tanta coisa, né? Foi incrível. Ele falou tanto da metafísica. Metafísica é além do físico, né? É uma forma, é uma ciência, é uma forma de pensar além do físico. E eu tenho aprendido demais com ele, né? Tô tendo aulas com ele, faço curso dele. E eu acho que vale a pena rever algumas coisas, né, dele, porque é muito bom, né, Cris? Esse vale a pena ver de novo. Saúde tem que deixar de ser apenas uma escolha e passar a ser um estilo de vida. E para isso, a gente está com a presença de um convidado para lá de especial, o Marco, que nós vamos apresentar para vocês. E eu espero que esse vídeo, que esse programa possa, assim como os outros, trazer muitas dicas, né, de bem-estar e saúde e felicidade, né? Porque no fundo, o que todo mundo quer é ser feliz, né, gente? Não, Roberta? Foi buscando isso que eu conheci o Marco numa entrevista com o Fernando Betete e o Marco estava lá. E eu comecei a assistir e falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida, eu preciso disso. E comecei a assisti-lo, né? E hoje nós estamos tendo o prazer de recebê-lo aqui. Olha só, que honra, né? Então nada melhor do que o próprio Marcos dizer, né? Falar um pouquinho dele. Marcos, muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado a vocês pela presença, né? Nós que agradecemos. Pela oportunidade de estar compartilhando essa ideia fantástica, né, do que vem a ser bem-estar. Nós estamos numa geração atual em que as pessoas estão buscando bem-estar. Eu não sei se vocês entendem a ideia, mas você sabe que quem dita as regras do mercado são os chamados baby boomers. Já ouviu falar do baby boomers? Eu sou da geração, né? Nós somos, a Roberta também, eu sei que eu sou. Eu não vou falar, né, gente? Eu assumo que sou. Mas para quem não entende, vou aproveitar para explicar. Você sabe que depois que terminou a guerra, 4 anos de guerra mundial, soldado na frente de batalha, 4 anos fora de casa, terminou a guerra, volta para casa, o que aconteceu? Criança. Explosão de nascimento de criança. Em uma década nasceu 1 bilhão de pessoas no mundo, ok? Foi uma explosão de nascimento de crianças e o mercado teve que acompanhar as necessidades dessas crianças. Sim, okay? Inicialmente fraldinha descartável, papinha, tá certo? Alimento para criança, brinquedos, isso na década de 40 para 50. Na década de 60... Eu entendo também que como os homens foram para a guerra, as mulheres assumiram muitos trabalhos, então precisavam dessa ajuda toda para ajudar a criar as crianças, né, Marco? Não, com certeza. A facilidade, né? O fato de reencontrar, 4 anos afastado do marido, namorado, que for, aí nascimento para todo lado. Mas aí ela já não tinha mais só a função de mãe dona de casa, ela começou a assumir outros trabalhos que os maridos não faziam então, né? Então o mercado, para acompanhar a evolução e atender às necessidades dessas crianças, foi ditando, essas crianças foram ditando a regra do mercado em si, da demanda. Na década de 60, nunca se construiu tanta escola só nos Estados Unidos do que em 1600 e tantos anos antes, ok? Então foi uma loucura em termos de explosão de atender necessidade de criança, depois a questão educacional. Na década de 70, essas crianças já eram adolescentes. Adolescentes que é o quê? 14. Quer namorar? Né? Já está com 20, 21 anos, quer carro. Foi quando explodiu a indústria automobilística, tá certo? Sim. Aí depois carro, passou a fase de querer carro, locomoção e tudo mais. Vão casar? Vão. Então agora indústria imobiliária. Explodiu na década de 80. Porque tem que entender a construção civil para dar lugar para essa moradia, para essas novas famílias, né? baby boomers que vieram ditando a economia. Depois entrou na década de 80, 90, foi a explosão dos eletrônicos, né?
A internet surgiu, tá certo? A coisa começou a ficar mais tudo baseado na eletrônica, em internet. Chega na década de 2000, o que acontece? Aquelas crianças que nasceram lá, no pós-guerra, a essas alturas já tinham 50, 55 anos. 86% de todo o dinheiro que circula no mundo está na mão dessas pessoas. Sabia disso, não? Não. Porque elas que vieram arrastando a economia todinha. Quando chega na faixa de 50 anos, o que essas pessoas pensam? Já tiveram tudo na vida. Já passaram por todas as experiências anteriores. A essas alturas, o que elas querem? Eu não quero envelhecer, eu não quero adoecer, eu quero sentir bem-estar. Aí começou-se então a academia, explodiu academias para todo lado. Eu, quando tinha aqui meus 15 anos, morava em Belo Horizonte, a academia era no centro da cidade. Você não tinha academia nos bairros. E você tinha que escolher qual delas, porque era um lugar pingado aqui e ali, tá? Aí explodiu-se a academia, porque a ideia começou a ser focada em cima de bem-estar. Aí entra a suplementação nutricional. Você vai ter que completar a necessidade nutricional, porque o alimento começou a não atender mais as necessidades nutricionais do corpo. Os alimentos começaram a ter muitos pesticidas, hormônios, e isso começou a alterar o biotipo das pessoas. Aí as pessoas começaram a querer, vão entrar no mercado. Então esse conceito de bem-estar, ele expandiu de tal maneira que ele deixou de ser só na área física, mas voltou a também ser para o lado mental, emocional, onde a pessoa busca essa questão do bem-estar. E a geração que nasceu, os novos filhos, já crescem dentro de casa sabendo Com essa... que é a cultura do bem-estar, que necessita suplementar, necessita estar em forma. Eu não sei se forma. você concorda comigo, mas essa geração, além de tudo isso que veio arrastando, foi essa geração que aumentou a expectativa de vida. Com certeza. Porque quando eu era adolescente, uma pessoa com 40 anos, a gente jogava velho, né? Exatamente. Hoje, né? Imagina, 40 anos está casando para ter filho ainda, né? Não, exato. É a hora que começa a estabilizar, né? Hoje você fala com uma pessoa de 60 que ela já é terceira idade, ela fica brava, né? Porque não é isso. Então... Mas sabe de uma coisa, a gente está conversando ali, mas Marco, você esqueceu de se apresentar? Eu estou contando o contexto agora. Ele está fazendo... Eu estou tentando o cenário. Calma. Agora eu me inseri e mostrar por que e como que eu entrei nesse mercado. Bom, Né? desculpa. Certo. Agora você vê, nesse processo todinho eu acompanhei tudo e entrei para a faculdade de engenharia, comecei a estudar engenharia e eu pensando, pô, mas eu vou ter que ser empregado, porque um engenheiro tem um negócio próprio, é difícil. Você começa como empregado. Mas na faculdade eu comecei a viajar muito, então eu comecei a rodar o mundo constantemente, porque quando eu entrei para a faculdade, em 1974, não existia não existia calculadora eletrônica, existia régua de cálculo. Eu não cheguei nem a conhecer nem a usar, porque no ano seguinte já era calculadora e todo estudante precisava de uma calculadora. Graças a Deus, né? E como eu tinha o hábito de ir nos Estados Unidos, eu falei, eu já sei, eu vou aos Estados Unidos, compro calculadora e vendo com essa turma toda. Olha lá. Vendendo a orelha. Aí eu tinha 400% de lucro, vendendo pela metade do preço do mercado. Aí eu comecei a ver que o mercado tem certas demandas e nisso eu fui me infiltrando nessa área. Até que uma experiência que depois vocês podem conhecer, na entrevista que você me conheceu, Sim, sobre a minha história, onde eu tive muitas... minha vida era muito vamos aventura. Vamos deixar um link aqui, né, dessa entrevista que é bem interessante. Ah, legal, vamos deixar. Então, minha vida, essa altura, é uma aventura constante. Só sei que no final, no frigir dos ovos, eu acabei me envolvendo com uma ciência de cura pela mente, que é uma ciência metafísica de cura, e isso eu percebi e aprendi, a essa altura com bastante experiência suficiente já em termos de maturidade, para aceitar esse conceito, de que não só o seu corpo, como a sua realidade, ela é fruto da sua mentalidade. E eu comecei a me aprofundar no assunto, tudo voltado para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, até você chegar nessa metafísica. Foi quando eu comecei a passar por uma transformação interior muito grande, e nisso eu percebi que as pessoas estavam em busca desse tipo de bem-estar. Você está bem consigo mesmo e isso se espalha para todos os segmentos do seu foco de atenção no seu dia a dia. E comecei a ajudar pessoas, e as pessoas se transformavam. Eu ficava... Só na maneira de pensar. Só de pensar. Mudou a mentalidade e automaticamente o bem-estar começa a ser em outra dimensão. E eu gostei tanto da brincadeira que, você vê, faltando meio semestre para eu formar em engenharia, eu larguei. Falei, o meu negócio é mexer com pessoas. Aí fiz administração em Nova York, 2 anos, voltei para o Brasil, tive que fazer outro vestibular, porque eles não aceitaram a minha mudança de curso de um para o outro. Fiz outro vestibular, entrei para administração, ciências contábeis. No final eu fiz 9 anos de faculdade
mas ao mesmo tempo eu falei, eu não quero emprego, você autônomo a vida inteira, eu falei, eu não quero um diploma. Faculdade eu tenho 9 anos, mas eu não formei. Nunca tive uma carteira de trabalho, eu falei, sempre eu vou ser independente, autônomo, mas buscando o meu bem-estar dentro dessa visão universal que eu passei a desenvolver. Então de lá para cá eu comecei a focar em ajudar pessoas através desse sistema metafísico de cura, que é inclusive um sistema reconhecido pelo governo americano. Fantástico. E isso me Fantástico. deu a oportunidade, hoje em dia eu tenho cursos online, tenho cursos presenciais, até que finalmente, como é um método de cura que você não mistura com medicina, você não mistura com medicações, tem que ser pensamento ou matéria, medicação. É um sistema muito radical, até que em 1996 eu conheci sobre nutrição celular. Foi quando eu entrei numa outra dimensão do bem-estar. Porque não é todo mundo que está pronto para entender e confiar que a mentalidade é suficiente para curar qualquer problema corporal e ajudar a mudar a sua vida como um todo. E as pessoas querem isso, mas ao mesmo tempo querem continuar tomando o a gente viu isso, bastante isso nesse caso que teve em 2020. Que as pessoas queriam injeção, queriam remédio. Do meu convívio que eu conheci, falando dessa parte mental, né? Porque elas eram assim, extremamente regradas em alimentação convencional, alimentação que a gente compra na feira, come, ginástica e tal, mas esqueciam da parte aqui, ó. Só que depois, nessa situação que teve, mesmo elas tendo essa parte regrada, sucumbiram, porque não tinha a parte emocional gerenciada. E foi muito trabalhado, né? Essa questão do medo. O medo, né? Então, eu acho que muita gente morreu de medo, não é, Marco? É verdade. Eu acredito que muita gente morreu de medo. Mas literalmente. Isso aí, ó, tá vendo? Como é importante tanto a nutrição celular, a nutrição verdadeira que chega até a célula, né? Isso aí. Então, dentro desse contexto todo, para quem não me conhece, eu sou Marco Aurélio Pacífico. Prazer a todos, agora todos. Essa foi uma breve introdução. Quem quiser me conhecer pode estar lá no Instagram, Marco Aurélio Pacífico. E eu tenho um instituto, chama Instituto Pacífico. O foco dele é desenvolver pensadores e promover bem-estar completo, pleno. E nessa experiência toda que eu tenho tido, e eu comecei nesse processo em 1978, já são 46 anos de experiência na área, 47. O que eu descobri é que só existem na realidade 3 áreas de foco para você ter bem-estar pleno. Uma área é o bem-estar físico, ok? Querendo ou não, você vai ter que suplementar a sua alimentação, porque o alimento hoje em dia não consegue atender a necessidade nutricional do corpo. 60% dos nutrientes se perdem só quando chegou na sua mesa. Então, quando você ingere, você vai estar mais enchendo barriga, né? Do que realmente atendendo a necessidade nutricional das células do corpo. Então, quando você suplementa coisas realmente poderosas para atingir um nível ideal de nutrição, o corpo tem inteligência de se curar por conta própria. Isso é outra questão que as pessoas não sabem, mas as células do corpo resgatam a capacidade natural de se curar só porque elas estão na posse do combustível apropriados, que são vitaminas, proteínas, sais minerais, aminoácidos, carboidratos, oligoelementos, fibra e água. Se você consegue dar isso para o seu corpo na quantidade ideal, diariamente, a partir daí o corpo resgata essa capacidade natural de se curar. Então esse é o bem-estar físico. É uma área que eu atuo, oriento as pessoas a como atingir essa plenitude nutricional no corpo, tá certo? A outra área é a área mental, emocional e espiritual. Você pode definir isso como uma área só, ok? À medida que você aprende a se tornar um pensador, e isso aí é o seguinte, você deixa de ser um ser pensado e passa a ser um ser pensante, ou um pensador verdadeiro, ao ponto de você entender que com sua própria mentalidade você é capaz de não só determinar leis, regras para que o seu corpo funcione de forma harmoniosa, como também você cria a realidade que você quiser, né? Entendeu? Gente, isso é maravilhoso. É um processo fantástico. Essa é a minha área de especialização, que eu dedico 46 anos já. A outra área de bem-estar, só para voltar nessa área, se você cuidar bem da questão mental, emocional e espiritual, isso aborda todos os outros segmentos de foco, que é a área social, a área familiar, a área espiritual, a área física também, tá? A área financeira, a área profissional, porque seu pensamento está focado ali em si, mental, emocionalmente, espiritualmente falando, você está bem estruturado,
isso influencia positivamente nessa área. Okay? E a outro segmento é a questão financeira. Porque se você estiver ruim das pernas, financeiramente falando, você vai desestruturar sua condição mental e emocional, ok? Que consequentemente vai bater lá na área física. E está provado que uma das principais causas de doença no mundo não é só a deficiência nutricional, não. Coisa que a Organização Mundial da Saúde sabe disso e reconhece esse fato. Mas na realidade é a questão financeira, é a doença do bolso, você sabia disso? Olha só. Ninguém sabe disso e tem medo até de falar de finanças. Mas a sua dificuldade financeira vai destruir sua vida toda, destrói relacionamento, destrói casamento, destrói sua capacidade de sonhar, de realizar. Isso vai tolhendo o potencial das células de exercerem suas funções, de se repararem, de se curarem continuamente, a ponto delas perderem essa capacidade. E aí a doença do bolso já desestruturou sua condição mental e emocional e agora você não tem equilíbrio psicológico para poder saber lidar com os desafios. É interessante você falar sobre isso, porque no nosso último vídeo nós tratamos justamente, né, da área financeira ser um dos tripés para que a pessoa consiga um equilíbrio, né, na vida, né? E uma coisa puxa a outra mesmo, porque primeiro, se tá ruim nos bolsos, acho que quando é um casamento, numa família, a primeira coisa que desestrutura é o casamento. Sim, qualquer relacionamento. Né? Qualquer relacionamento. Olha só, então a questão financeira, ela está associada à capacidade que você tem de reconhecer a si mesmo como sendo um realizador, um conquistador, porque todos nós temos um potencial interior que está adormecido. Se você ativa esse potencial interior de realização e de conquistas, você percebe que você é capaz de realizar e conquistar muito mais do que você foi educado a acreditar. Então aquele ambiente seu de trabalho, seja você como empregado, seja você como patrão, como dono, como empresário, o que for, ele se expande porque você passa a ter uma visão muito mais ampla e aí as portas se abrem, digamos assim. E aí você espontaneamente começa a atrair mais recursos, mais oportunidades, mais possibilidades de negócio. Sim. Porque o tempo inteiro você está mentalmente argumentando com você. Sempre. Isso é uma negociação, tá? Sempre. Você negocia com você mesmo com relação ao dar um parecer na situação. Essa capacidade de negociar em favor de si, em favor do seu bem-estar, determina a sua capacidade de ser um bom negociador. Se você negocia contra você, se menosprezando, se autodepreciando, sugando sua capacidade de realizar, se fazendo de vítima, se lastimando sobre uma perda, sobre um desafio, sobre um problema de relacionamento que você teve, você suga todo esse potencial que você tinha exatamente para continuar avançando, para realizar e conquistar. Só que na hora da turbulência, às vezes a pessoa nem tem, ela não consegue parar. Como que a gente faz isso? Não, você tem que ter assim, inteligência emocional para isso, né? Exato, porque assim, quando a pessoa está num drama, num problema, num trauma, são 24 horas, porque assim, nem Pensando no problema. no período que ela está dormindo, ela não para, né? Aquele loop, né, de pensamento. Não sai do essa loop, negociação. né? E aí a gente vai criando mais situações semelhantes. Aí você vai culpar o quê, geralmente? Você culpa governo, o outro, o governo, é. tá certo? Você culpa o vizinho, você culpa a economia, você culpa Deus, né? alguém que te menosprezou. Até Deus, você né? culpa até Como Deus deixou acontecer isso comigo. É uma pessoa tão boa, né? Uma pessoa tão boa, como que eu ajudo todo mundo? E como que Deus geralmente é assim, permite, né? Geralmente é assim. Quando você embarca nesse rumo, você está destruindo sua própria vida, você está criando um complô contra a sua própria capacidade de prosperar e de ter sucesso da vida. Sim. Então, nos meus treinamentos, eu criei o que eu chamo de regra dos 10 segundos. Você só tem 10 segundos para não avançar na direção errada. Se você sofreu uma perda, se você não quiser piorar a perda, você tem 10 segundos para reverter e transformar essa perda numa oportunidade de progresso, tá? De crescimento, né? Se não, 20 segundos focado no problema, aí eu vou entrar em metafísica, ok? Se você focar no problema por 20 segundos, ele se multiplica por mais de 10 vezes, porque com 20 segundos focado no pensamento de perda, daqui a 20 segundos você emanou uma vibração, tá certo? Que o universo opera por meio de vibrações. Sim, né? Essa vibração passa a ser identificada nesse ambiente mental do que se chama inconsciente coletivo. Pensamentos que têm vibração ou frequência vibrante parecida começa a haver uma coadunação, uma adesão de pensamentos similares com frequências parecidas. Então o que parecia só ser uma perda, de repente vira um caos.
E aí vira uma depressão irreversível e vira um problema, mas a culpa é de quem? Se não obedeceu a regra dos 10 segundos, a gente Ó, a sabe regra dos 10 segundos, gente. Olha que dica de ouro. De ouro. Né? Literalmente a gente abre um portal, então, Exato. e se conecta com essa, vamos falar, egrégora, que está vibrando nessa frequência e passa a fazer parte daquilo, é isso? Um exemplo fácil de entender é o seguinte, eu acho que era o Silvio Santos, uns anos atrás, ele tinha um programa chamado Qual é a Música? Era ele. Eles tocavam uma nota no piano, ou seja qual for, e aí você tinha que adivinhar qual música. Uma nota não dá para adivinhar. Aí você toca duas também, não dá. Você toca três, na hora que você toca mais notas, você vai identificando a melodia. Na hora que você identifica a melodia, você fala, agora eu já sei. A música é tal. O universo é a mesma coisa, o universo não entende. Eu quero uma casa, eu quero um carro, o universo não entende isso. O universo entende frequências vibradas. Então, como é que faz? Depois de 20 segundos focado em algo, você já emanou a vibração, aí o lei da atração sabe. Ah, já sei o que você quer. Tá. E te dá algo parecido na mesma frequência vibrátil que você está focado, alinhado com ela. Então, se você focou em problema, agora você tem um problema multiplicado a potência e N potência. Okay? Ele se multiplica. Então, por isso que eu criei a regra dos 10 segundos, porque você não quer chegar nos 20. Porque se você chegar no 20, agora você não vai ter um problema, você vai ter mais um exército de conspiradores contra você mesmo. É a maior dificuldade. Por isso que então demorou para eu entender assim, tudo que eu mais temo é o que me acontece. É o que Jó na Bíblia fala, né? Isso, né? Aquilo que temo me sobrevém. Sobrevém. É aquilo que acontece. receio me acontece. E como a gente pede errado, né? Porque a gente está pedindo, clamando naquela falta, e o que vai acontecer? Porque é o que a gente... Pois é, mas esse pede aí entra na metafísica. Você está pedindo para quem e para o quê? Geralmente as pessoas falam, mas eu pedi tanto e olha... Pediu para quem? Para Deus, eles dizem. Mas Deus escuta. Mas Deus escuta. Deus não entende palavras, Exato. né? Não só isso, ele não entende é problema. E aí Exato. a pessoa tá lá, mas olha o que me aconteceu, eu rezo tanto. Não é assim que acontece? A gente não ouve bastante isso. Nossa, é o que eu mais ouço, né? Eu rezo tanto, e olha o que me aconteceu. Na verdade, nós somos vítimas de nossa própria mentalidade autodestrutiva, ok? Ou da nossa própria ignorância, né? Essa questão aí é meio que polêmica, porque tem muita gente falando, mas como é que Deus o escuta? Aí o exemplo que eu dou é o seguinte, se você tentar convencer o sol que aqui hoje está de noite, que legal. O sol de cara vai chegar para você e falar, não estou entendendo noite, o que é noite? Ah é? Vem cá que eu vou te mostrar. Boa. Na hora que o sol vai chegando, ele continua não entendendo, ele nunca vai ver o sol. Nunca existiu. Porque a natureza do sol é emanar luz. A natureza de Deus é ser o bem infinito, tanto é que a palavra Deus vem do original, etimológico, que significa bem, você sabia disso? Não, olha gente, olha isso. Então se Deus é tudo, o bem é tudo. Ele nem sabe o que é mal, porque E o mal? é impossível, né? Ao contrário de tudo, não é nada, então o mal tem que ser nada. Se você não entender a nulidade do mal, você sofre por ignorância, por não saber dos fatos. Aí você vai achar que você está sendo penalizado por um Deus que castiga um Deus. Isso aí é um Deus feito em mais semelhança do homem. O Marco, a gente ouve bastante isso. Quando a pessoa está com uma situação grave e aí já não tem mais o que fazer. E aí eles dizem, não, Deus quis assim. Exato. Sendo que Deus não conhece o mal, né? Nem criou uma doença. Coitado de Deus, Deus que toma. Como que a gente pode explicar isso para as pessoas que... Não, Deus não fez, nunca quis. Não. Eu acho que essa analogia do sol e da lua é perfeita para a gente explicar, perfeito. Então, quando você estiver implorando para obter uma resposta, lembra que depende do foco do que você está pensando. Então, você tem 10 segundos para transformar um problema numa oportunidade. Ok? Sim. Um limão numa limonada, não é assim? Então, se você, ao invés de olhar para um problema como algo que vai te obstruir, que vai te impedir de avançar, veja como um degrau que vai te fazer subir e chegar mais longe, mais alto. Alguma lição está ali pronta para você entender. Se você capta a lição daquele desafio que está tentando te provar ou te ensinar algo, acabou. Aquilo ali nunca mais funciona para você. Tanto é que na metafísica a gente tem uma regra seguinte, se você é curado de dor de cabeça pelo sistema metafísico de cura, nunca mais. E em seguida, né, Rô, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Leandro Reck Gêmeos sobre a biometafísica facial. Eu não conhecia, fiquei encantada com as coisas que ele ensinou, que ele trocou com a gente. Eu tive a oportunidade de fazer a minha leitura facial e realmente é um assunto que merece toda a atenção, né? E nós vamos deixar um trechinho das coisas mais importantes que nós aprendemos com o Leandro. Muito legal. Quando eu tenho uma mudança, uma informação que me tocou internamente,
E ao mesmo tempo eu entendo que existem sinais, marcas que não estão sendo auspiciosas para aquela mudança, eu falo, opa, deixa eu tirar isso. Eu estou tirando aquilo com consciência. Então eu estou dando eu estou quebrando aquela ponte neural que é daquele jeito. Porque quando a imagem refletir, vai dar opa, peraí, algo mudou ali também. Então ele facilita a sua expansão de consciência, facilita a sua mudança, facilita você sair de um estado depressivo, facilita várias coisas na sua vida. Então por isso que muitas pessoas que passam em consulta, às vezes eu sugiro, essa sua sobrancelha não está muito auspiciosa para isso, por isso que você não está conseguindo tal coisa. Essa marquinha, ela te deixa fechada, tira esses espelhinhos que você vai começar a ter uma visão mais clara, menos reativa. Então ela vai mostrando esse aspecto, ela vai ajudando você realmente a uma transformação interna. E é verdade, faz mesmo, viu? É impressionante. Ô, Leandro, uma pergunta então, porque acho que nunca se mexeu tanto no rosto como hoje, né? Porque assim, é bioestimulador, é botox, e põe lábio, e levanta a sobrancelha, e põe cílios, e põe dentes, né? O que isso acontece com as pessoas? Gera influência, tá? Mas, na verdade... A gente pode dizer que positiva, negativa ou depende? Então, na verdade é assim, não existe cabelo ruim, cabelo bom. Não existe boca ruim, boca boa. Não existe cílios ruins, cílios bons. A questão é, existem momentos que aquilo não é auspicioso. Né? Como assim? Vamos dizer que eu estou num momento que eu saí de um relacionamento, mas eu estou extremamente sensível emocionalmente, e aí eu vou lá e tinjo de loiro. Não é que a loira ela é carente. Não, o cabelo original dela é o que mais fortalece ela. Mas se você vai no momento que você está oscilando emocionalmente, começa a fazer umas luzes, você está fragilizando mais o seu emocional. Por quê? Porque eu quero ser vista, só que eu fico mais carente, vamos dizer. Porque quando, acho que, né, vou falar como mulher, quando a gente faz uma mudança dessa, é porque você quer se sentir mais empoderada. Só que, na maioria das mudanças, você não está favorecendo, você está se enfraquecendo. Porque, na verdade, o que vai te empoderar seria, na verdade, o seu tom original. Porque aquele sou eu. Inconscientemente, e eu sou a gente isso, já sabe. gostou, não gostou, você não faz falta. E aí Isso você é está uma pessoa criando um poderosa. eu, né? Aí você está criando um eu, uma imagem que não reflete, exatamente, né, a esse sua sou eu. essência. Te serve? Não. Então, para mim, então não faz falta. Porque tem para quem serve. E isso é uma pessoa poderosa. Não é uma pessoa que eu tenho que estar do jeito que você quer. Ou não. como o modismo. Exatamente. Que é, né, que o modismo, a tendência. A tendência, né? Porque Né? são os dentes super brancos, né? Tudo É um esticadinho. personagem, no final das contas, né? Agora, existe, sim. Eu tive uma aluna, acho que em 2015, era uma médica rinoplastia. E ela tinha feito já mudanças de várias pessoas, só que sem entender. E na observação dela, sem saber que isso causava mudança, ela falou, meu Deus, a mudança que eu percebi nas pessoas é enorme. E é enorme. Então, quando você... Mudança de personalidade, eu digo. De personalidade, sim, não. Então, o que acontece? Quando você mexe em algo, tá tendo uma influência, sim, né? Agora, por isso que eu vejo hoje essas harmonias mais como uma desarmonia. Mas assim, cada um tem seu gosto, cada um faz o que acha que é legal. Mas eu vejo como muito artificial, né? E o que acontece? Você vê que as pessoas que fazem muito isso são pessoas que, por mais que elas fazem, ainda não se aceitam. Não. E tá sempre querendo fazer uma outra coisa ou fazer de novo porque não ficou bom, né? Exato. Por quê? Porque eu estou fazendo para o mundo, não é para mim, inconscientemente. É diferente. Não estou falando que é ruim fazer, cada um tem a sua escolha, Sim. faz o que acha que é legal. É mais para o outro achar bonito, né? Isso, mas tenta se auto-observar. Será que eu estou fazendo isso para mim ou será que eu estou fazendo porque Tá todo mundo fazendo. Né? Então esse é o ponto. Às É o vezes o que padrão todo mundo de está beleza. fazendo não é para você.
né? E outra, o padrão de beleza que é imposto é um padrão que a mídia impõe, Exatamente. né? E eu sempre falei muito isso desde moleque, né? Cuidar, acho que eu sempre fui meio doido mesmo. Porque a mídia impõe um certo tipo de beleza que pra mim eu nunca achei aquilo beleza. Fala, não, esse não é o tipo de mulher que eu gosto, esse não é. E por que que falam que é o mais bonito? Não é. Por isso que nós somos seres únicos, né? Então você tem que entender quem realmente você é e não o que querem que você seja. Porque você está sendo condicionado o tempo inteiro a ser o que querem que você seja. Exatamente. Né? E se você não está acordado, se auto-observando, você deixa de viver. Perde a personalidade, Exatamente, porque né? você vira um fantoche de tudo, né? Sim, mais um na boiada, né? Exatamente. Leandro, uma coisa que você falou, que eu vi de você e me fez parar para pensar, né? Porque eu sempre ouvi e sempre, né, que a beleza está na simetria. E você fala totalmente o contrário. Porque na verdade existe, não que eu seja um fã de pesquisas, mas às vezes é legal você mostrar algumas pesquisinhas, né? E fizeram uma pesquisa muitos anos atrás, que pegaram o rosto de uma pessoa e não falaram que tinham duplicado, né? Espelhado, vamos dizer, lado direito, e transformou uma pessoa só. E outras pessoas com o rosto normal. E foram perguntando qual que você acha mais bonito, esse rosto ou esse? E o que ganhou é o assimétrico. Então a beleza realmente está na assimetria. Nossa. E outra, não existe rosto simétrico. Não existe. Perfeito. Não, Né? nenhum lado Exatamente. igual ao outro. Nada. E você pode até fazer o teste, todos vocês aí. Se você pegar, hoje vocês têm uma câmera na mão, que é o seu celular. Então você pode pegar todo dia, de manhã, tira a foto do seu rosto. Durante um mês, você vai ver que um dia sua sobrancelha vai estar alta, um dia seu nariz vai estar torto, um dia pouco. Então não adianta, cada dia ele vai estar diferente. Né? E ele vai estar diferente exatamente em função de algo que você está reagindo, sem saber que está reagindo. E o corpo está falando a Exatamente, todo momento, o corpo né? está mostrando aquilo com uma forma, vamos pôr lá, metafísica, biometafísica, né? Que é o quê? Algo que o ser humano não consegue ver sem entender que é espiritual, é energético, é algo invisível influenciando o visível, vamos pôr assim, né? Sim. Então, mais ou Mas menos uma isso. coisa, a gente consegue às vezes, não conseguimos ler a face, porque nós não temos esse conhecimento. Mas a energia, essa parte, porque por mais que você esteja lindo, maravilhoso, se você não estiver bem por dentro, isso, mesmo que a gente não saiba, né, Cris, observar, mas se sente na voz, no tom de voz, no olhar um pouco mais caído, dá pra perceber. Então, na verdade, todo mundo já sabe isso. Só que, veja bem, toda a informação, ela tá aqui. Acessa quem quer. Então, você olha para uma pessoa, a sua intuição não mente, ela já fala, essa pessoa tem algo estranho, essa pessoa não está bem hoje, nossa, ela está com baixo astral. Então a sua intuição, sabe? Porque a maior sabedoria do homem chama intuição. Não adianta, essa é a maior sabedoria. Só que quando vem a intuição, logo em seguida vem algo que você foi adquirindo, que eu chamo de consciência adquirida. Então a intuição vem e vem o quê? O julgamento da, não, isso não é assim não. Se larga, não você toma nada. Então começa a dualidade, né? Que é fruto do conhecimento. E aí o que acontece? Você vai cada vez se desligando mais da sabedoria. Por isso que eu falo muito, né? As pessoas não entendem. Que eu falo que ninguém tá para evoluir. Ninguém evolui aqui. Involui. O que te evolui é o excesso de informação. Quanto mais você fala, eu até anotei para perguntar isso aqui. Conheça a verdade vos libertará. Você fala assim, não é bem assim. Você pode falar um pouquinho Porque sobre não isso? existe verdade, né? Acho muito interessante. As verdades que todos aqui conhecemos é o que alguém inventou. Alguém inventou, né? Então, é a verdade da pessoa, não significa que é a minha. Que é a minha. Sim. Né? Então, não existe verdade. Tanto é que isso, os orientais, há 5.000 anos atrás, falavam: para existir vida tem que existir movimento. Onde existe movimento, existe transformação. Onde existe transformação, gera uma transmutação. Então, o que eles já diziam? Que tudo está em transformação. Nada é verdade. Hoje amanhã já transformou, já é diferente. Sim. E quem fez faz alguma, sentido. né? E quem fez alguma faculdade, defendeu alguma tese, alguma monografia, sei lá o que for,
tiveram uma aula de introdução à pesquisa científica que uma das primeiras leis é a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então É a verdade. própria ciência é mentirosa. É que hoje é isso que O que se sabe, O que se né? sabe, Só que as pessoas Exatamente. esquecem a primeira lei da ciência, que é a verdade de hoje é a mentira de amanhã. E aí vocês brigam, qual o cunho científico disso? Ué, por quê? O que vai mudar? Se hoje é verdade e amanhã não é mais. Não vai mudar nada. Entendeu? Então eles repetem o que já falavam há 5.000 anos, só que metem o pau no que falavam há 5.000 anos. Uma coisa, só mudam o nome para deixar mais bonitinho. É uma coisa. Isso é o ser humano. Então não existe verdade, né? Aí você tem que ver, às vezes a sua verdade está te matando. Por quê? Porque você acha que é melhor que o outro, você acha que o seu é o certo, o dele é o errado. E toda vez que a minha verdade, eu defendo a minha verdade como melhor que a de vocês, o que eu estou gerando em mim? Raiva, porque vai gerar discussão. sim, e cada um vai Vai defender defender o a seu, sua né? a tese. sua tese, lógico. E aí o que acontece? Isso é saudável ou não? Acho que não. Não. Gera química que não é saudável. Porque sempre Então- alguém vai querer. Não, você. É isso. É isso. Bem provar. ali, né? Da Provar que a pessoa. sua verdade é que deve sobressair. Esse é o motivo das brigas no mundo, né? Exatamente. E por mais que ele prove que a verdade dele hoje é cientificamente certa, você vai ver que passa 2, 3, 5 anos, aquela verdade já não é mais certa. Caiu, né? Eu Exatamente. achei uma coisa dessa coisa de trabalho científico, né? Já que nós estamos falando de ciência, você tem uma pesquisa clínica fantástica, né? Que você vê o resultado acontecer ali. Apesar de não ter embasamento científico como o pessoal. Embasamento científico talvez não seja a palavra, mas às vezes a pessoa fala, não, esse trabalho foi publicado em Harvard, já tem pesquisa, já foi provado por A mais B, mas peraí, e o resultado? Porque o que importa para nós é o resultado, não é isso? Na verdade, sim, com certeza. Na verdade, as minhas pesquisas, é assim, é uma pesquisa minha, é uma pesquisa clínica. Eu poderia publicar. Sim. Né? Eu já fiz parte de grupos de pesquisa científica da Unicamp, isso em, acho que 2004, 2005, acho que foi isso daí. Então, se eu quisesse publicar, eu publicaria. Mas eu não tenho interesse em publicar, porque é uma pesquisa minha. Então, ali eu tenho o quê? Eu tenho um número grande de pessoas, se eu não me engano, 3.400 e tantas Bastante, pessoas, né? Bastante. né, que eu fui analisando durante o decorrer, e eu tenho tudo marcado e gravado. Então eu criei uma tabela onde eu marcava, tipo, o seu se falou do biquíni de viúva. É. Então, quantas pessoas tem? Vamos dizer, eu não lembro agora de cabeça, mas vamos dizer que tem 200 que tinham, e eu via se batia aquelas 200, quantos por cento batia com o mesmo, Padrão. com o mesmo padrão. E é assim, 100%. Ah, E não é só o padrão, é até a época, tudo. Então é uma coisa impressionante. que é impressionante, né? Então, só que é minha. E isso me deixa impressionado também. E outra, por que eu faço isso? Porque eu sou um cara extremamente, por mais que eu atuo nessa área, vamos pôr entre aspas, de energia, holística e tal, eu sempre fui muito cético. E eu sempre fui, eu preciso ver para crer. Leandro, E mas eu- essa pesquisa, né, que com 3.000 e poucas pessoas, qual era o seu objetivo ao fazer isso? O meu objetivo era ver se realmente aquilo que eu aprendi batia. Porque ele é cético. Quero ver pra crer. Porque assim, eu não sou um cara. Você aprendeu, mas deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não sou um cara, eu não leio livros, eu não acredito na verdade dos outros. É bem assim. Isso é meu. Não que eu não leia, eu tenho coisas que eu ganhei, mas quando eu trabalhava muito com medicina oriental, os tratados, as coisas você tem que entender, sim. Claro. Mas livrinho do que os outros falam, eu nunca tive interesse. Porque é o que eu falei, a informação está aqui. E eu fui absorvendo essa informação do meu jeito. Pra buscar na fonte, né? Exato, só que eu sempre fui de acerto e erro. Então deixa eu ver se isso aqui realmente dá resultado. Porque o que eu vejo hoje? Não metendo pau, cada um segue o caminho que quer, mas eu vejo uma escravidão de pesquisadores dos outros. Então, vamos dizer, se a pessoa falou é assim, tem que ser assim, você vai lá e faz assim, não olha se aquilo está dando certo ou está dando errado. Você segue porque a pessoa escreveu e foi tida como uma autoridade. Só que vocês não perceberam uma coisa, qualquer um pode escrever um livro, tanto é que eu tenho o meu. Então, qualquer um pode escrever. Agora, não é porque eu escrevi que eu sou uma autoridade.
Entendeu? Não é, qualquer um pode. Mas você fez baseado no que você está Na sua vendo, que é pesquisa. isso Não, mas o que eu é quero o- dizer é, não significa também aquela pesquisa funcionou para mim. E se você Sim. faz e para você dá tudo diferente? Porque também acontece. Porque nada é fixo. Toda pesquisa vai de acordo com o que o observador Sim. quer buscar. o olho do observador, né? Tá certo? Então é louco o O negócio. que você me fala sobre isso? Pegando esse gancho, né? Apesar de não ter muito a ver, porque o olho do observador faz todo sentido, né? O que você está buscando e, de repente, aquilo que você está buscando é aquilo que você vai encontrar. Sim, você tem que entender uma coisa. Nós somos a criação manifesta. Tá? Tanto é que nós temos o poder de criar. Por que essa xícara existe? Você pensou, Porque né? alguém imaginou, alguém foi testando até que isso aqui existiu. Por que esse celular que está gravando a gente hoje existe? Porque alguém acreditou, começou a botar energia. Botar energia não é energia, é ação, é físico. Sim. Começou a botar uma energia física, vou fazer, vai acontecer, vou fazer, e vai criando. E hoje ele existe. Então nós somos a criação manifesta, nós temos o poder de criar. Então, se você pegar qualquer pesquisa, toda pesquisa vai ter dois lados. Um que vai defender que isso é certo e outro, nós temos até uma coisa recente que eu não vou falar, mas que vai ter um lado que vão ter pesquisas que mostram que é importante fazer e outro lado que mostra que quem fez se ferrou. Se ferrou. Então, assim, ambas são científicas. Então, o que você buscar, você vai encontrar. É, isso é importante. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, e às vezes, até eu acho que eu vi num congresso que teve aqui em São Paulo, quando veio o Bruce Lipton, aqui no Teatro Bradesco, aqui em São Paulo. Bom, enfim, que eles estavam questionando até sobre exames, porque se você retira sangue de uma pessoa buscando encontrar determinado tipo de célula, por exemplo, o olho do observador ele pode até criar aquilo, né, Leandro? Como é que fica isso, não? Mas é uma coisa, veja bem, o ser humano não, a vida é algo inexplicável, na verdade. Tudo que alguém explicar é pura teoria humana. É pura teoria humana. Por isso que é divertido viver, não é? Sim, exatamente. Porque se fosse tudo explicado, tudo explicável e tudo certinho, a gente não teria esse desafio. Mas Exatamente, o grande ponto é a gente tem que sair dessa escravidão do que os outros falam que é verdade. Exato. Porque no meu mundo eu vivo a minha verdade. No meu corpo eu vivo a minha verdade. Eu não sou escravo do que ninguém fala, do que ninguém escreve. Então, se eu tô ruim, por exemplo, quando foi 2010, acho, eu caí de um muro que tinha caído uma cerca, quer dizer, caiu uma árvorezinha em cima da minha cerca elétrica, e eu tinha um instituto lá do outro lado da avenida, lá em Simão. E aí eu subi, era um murão bem alto, tinha uns 4 metros de altura, subi lá, tirei os galhos, tudo, joguei para baixo, arrumei a cerca, na hora de descer, eu pus a mão no ferro, e não vi que eu não esqueci da cerca e encostei o joelho na cerca com a mão no ferro. Voei lá no meio da rua, né? Muito bem. Rompi o meu supraespinhoso. Supraespinhoso é um músculo, um tendão responsável por esse movimento aqui. Sim. Ou seja, meu braço não perdi o movimento, ele não fazia mais isso aqui. Fui lá, fiz ressonância, tudo, mostrou rompimento, queriam fazer cirurgia. E eu falei, falei tá bom. E fui pra casa, amanhã fazer cirurgia. E como eu acredito muito no meu poder mental, o que eu fiz? Eu comecei a dar meus comandos, conversar, visualizar aquilo se unindo. Em 6 meses eu regenerei tendão, que cientificamente não tem regeneração. Né? Tá? Sozinho Sozinho, e sem nada. Sem outros artifícios, Sem artifício, nem só com aqui. agulha, nem com... Não. Só usou? Só a mente. Então eu já dava meus comandinhos, e visualizando e pronto, conversando que estava saudável. Esse é o ponto. Então, tudo que é impossível não é impossível. Isso é Quem faz ser importante, impossível gente, é você. Né? Agora, se eu Fica de fosse olho. escravo, que isso não aconteceria, eu teria feito. Não é que eu sou contra a cirurgia, tem horas que precisa. Não é que eu sou contra remédio, tem hora que você faz tudo, não funciona, eu tomo um remedinho. Toma um remedinho que ajuda, Agora, né? o que eu sou contra? De você viver em função disso pro resto da vida, né? Gente, isso que o Leandro está falando é maravilhoso, porque
é o que a gente vem falando em todos os nossos vídeos, né? Que o nosso corpo tem uma inteligência que é capaz de se auto-regenerar desde que você ative. Não é, Leandro? Trilhões de acredito. células Eu nesse acredito. Foi isso que você fez, Hoje, né? Exatamente. Hoje já é até confirmado, se for ver. Você fala lá em neuroplasticidade, você fala em mioplasticidade. Mioplasticidade é o quê? É aumento de fibra muscular, é regeneração. Você fala em neuroplasticidade é o quê? É o seu neurônio abrindo, cumprindo funções de outros que apagaram, criando ramificações. Então, eu acredito muito no poder interno. Eu espero que vocês gostem desses cortes que vão ser feitos aí, que está aí para você ver. E que, se vocês quiserem rever os vídeos, vão estar todos aí na descrição do vídeo. Vale a pena, porque tudo isso leva ao autoconhecimento. E se você praticar aquilo que está sendo ensinado, com certeza vai ter um excelente resultado, né, Mas Cris? sabe, Roberta, eu tenho vamos falar, esse hábito de rever os vídeos, né? E cada vez é uma coisa que eu aprendo, que eu pego, que eu não tinha pego na hora. Então vale muito a pena ver de novo. E temos muito mais surpresas por aqui. Podem aguardar. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.